passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir não de Deus, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua, e Ele continua, e Ele continua, e Ele continua sendo Deus. Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga, juntos celebrando o nome do Senhor e crescendo na graça e no conhecimento. Esse é um chamamento bíblico, é uma orientação bíblica que conclui a carta de Pedro. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse tempo de celebração, por esse momento quando podemos cultuar o Teu nome, compartilhar o Teu amor e sermos edificados com a Tua palavra. Peço, Pai, que o Senhor, com Seu Santo Espírito, conduza cada momento desta celebração e que esta vida que ora comigo, a sua vida, a sua família, a sua casa, todas as áreas do seu viver, sejam inundados com as mais escolhidas bênçãos do Senhor. Sobre ele recaia, Pai, a tua graça e o teu favor. Vai ao encontro do seu coração, preenchendo a sua necessidade, para que se sinta saciado, abençoado e cuidado pelo Deus de amor. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A nossa igreja tem se dedicado a ministrar a palavra de Deus e ensinar através da Escola Bíblica Discipuladora todos os domingos pela manhã. Nós temos diversas classes, você pode fazer parte de uma delas. Classe de casais, classe em inglês, classe para crianças, para jovens, classe que estuda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, classes que ensinam sobre como enfrentar os conflitos da vida, os problemas emocionais. Então você pode fazer parte de uma das nossas classes. Veja esse vídeo de uma das nossas classes. Olá, amigos e irmãos da Igreja Batista da Pituba. Eu e a irmã Aristéia somos os facilitadores da classe Pentateuco da Escola Bíblica Discipuladora da Igreja Batista da Pituba. Neste tempo, estamos estudando os Evangelhos no Novo Testamento, com foco no livro de Mateus. Se você
não pertence a nenhum grupo ou classe, venha estar conosco. Jesus te abençoe e ele ficará muito feliz. Você também deve e pode fazer parte dos nossos pequenos grupos multiplicadores e ser abençoado, ser edificado, procurar crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo parte de um PGM, Pequeno Grupo Multiplicador. O link de cada PGM você recebe em sua casa. Desde que você entre em contato com a irmã Andressa e peça para fazer parte de um PGM, ela enviará e te dará as orientações como você pode escolher o melhor PGM para você participar. E a sua vida será grandemente abençoada e através dela abençoar outras vidas. Nós estamos em momentos de dificuldade e muitas famílias têm enfrentado crise financeira e como igreja temos sido um braço estendido do Senhor para abençoar essas famílias através da campanha SOS Cesta do Amor. Não fique de fora, participe ofertando e abençoando, e nesta semana nós iremos fazer mais compras para abençoar mais famílias e você é parte integrante disso. Receba aqui o nosso muito obrigado por tudo que você tem feito desde o mês de março, quando começou essa quarentena, ofertando e ajudando famílias na campanha SOS Cesta do Amor. A nossa igreja está nesse tempo de quarentena em campanha de oração, orando todos os dias, 3 momentos por dia, às 6 horas, às 13 horas e às 21 horas. Orando pelos enfermos, orando pela equipe médica, orando pelas famílias enlutadas, orando pela vida daquelas pessoas que estão enfrentando dificuldades emocionais pelo fato de estar no distanciamento social, que você se debruce em oração diante do Senhor, intercedendo. Lembre de orar também pelo nosso Brasil, pela situação política, pela questão financeira e também pelas eleições municipais, que seja um momento de exercício de cidadania com prudência, com vida espiritual no altar do Senhor para dar o seu voto. A nossa igreja nesse tempo de quarentena também está em reforma. Estamos trabalhando ali, melhorando o espaço físico, adaptando para uma transmissão dos nossos cultos online de forma excelente, com excelência. E você é parte disso. Quem está fazendo isso? Igreja Batista da Pituba. Na verdade é Deus na instrumentalidade da igreja. E você é a igreja. Deixa Deus te usar. Então oferte com alegria, oferte com prazer para ver a casa do Senhor mais linda e mais bonita. Temos desafios e você precisa entender que é responsabilidade minha e sua. Mande sua oferta para uma de nossas contas e encaminhe o seu comprovante para o nosso WhatsApp, e discriminando ali reforma ou oferta para as cadeiras, porque nós vamos substituir aquelas cadeiras plásticas por cadeiras alcochoadas de estrutura de madeira maciça. O custo de cada cadeira é R$300 e você pode doar quantas cadeiras você quiser. Pastor, eu quero doar 100 cadeiras. Glória a Deus. Doe 10 a cada mês. Pastor, eu quero doar 20 cadeiras. Glória a Deus. Doe um pouco a cada mês, né? 2 a cada mês você vai doar 20 cadeiras. Pode dividir até 10 parcelas, 11 parcelas, tá bom? Então, oferte. Pastor, eu quero doar a quantidade de pessoas que tem na minha casa. Somos 5 pessoas, eu doar 5 cadeiras. Não tem problema. Pastor, eu tenho que doar 5 de vez? Não, doa uma de cada vez, cada mês. Não tem problema, tá certo? O importante é essa mobilização, esse desejo, a alegria de participar, todo mundo envolvido. Que Deus abençoe a sua vida, porque Deus ama ao que dá com alegria. A Ele toda honra e toda glória. Amém? Nesta noite eu quero falar sobre o tema relacionamento. Relacionamento. Tem um texto lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. O texto diz claramente, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Então, relacionamento é fundamental e é necessário, pois se é melhor ter companhia, tendo companhia teremos relacionamento. Diante desse momento que estamos vivendo, a necessidade de permanecer dentro de nossas casas com distanciamento social, conviver e se comunicar sem contudo comprometer a qualidade da nossa vida familiar é fundamental. Nós não podemos comprometer a boa convivência. Pastor, não estou aguentando mais, meus filhos dentro de casa sem ir para a escola, meu marido trabalhando em home office, eu em home office cuidando da casa com a ajuda deles. Olha, às vezes dá um curto-circuito.
Calma, o relacionamento é fundamental. Acende uma luz amarela, acende uma luz vermelha que nos leva a tomar mais cuidado, preocupação com um bom relacionamento, a boa convivência. Então, nós precisamos considerar importante refletir, pensar sobre o relacionamento. O conceito de relacionamento, segundo o dicionário Aurélio, é a ligação afetiva condicionada por uma série de atitudes recíprocas. Então, essa ligação afetiva, ela está condicionada a atitudes recíprocas. Essas atitudes recíprocas são exatamente o relacionamento. É alguém que leva uma atitude daqui para lá e o outro que recebe e manda uma atitude de lá para cá. Então é preciso haver um relacionamento. O relacionamento interpessoal está sendo ameaçado por causa dessa necessidade de ficar mais tempo dentro de casa e sem contudo sair muito, espairecer um pouco, aliviar a mente, fazer aquela higiene mental. Então o relacionamento interpessoal se torna ameaçado. O que é relacionamento interpessoal? É o modo de conviver entre pessoas de um mesmo grupo e que busca um fim comum. Então, isso é relacionamento. É a influência exercida inconscientemente entre componentes de uma mesma equipe ou de um mesmo grupo e que tem alvos em comum, que tem objetivos em comum. Por exemplo, família tem objetivos em comum. Por exemplo, igreja tem objetivos em comum. Por exemplo, equipe de trabalho na vida profissional tem objetivos em comum. Então, relacionamento interpessoal é essas relações recíprocas entre essas pessoas. Nós temos alguns exemplos bíblicos que ilustram esse tipo de relacionamento. Romanos capítulo 12, versículos 16, 17 e 18 diz assim: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferiores. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Este é um exemplo bíblico de relacionamento interpessoal. Fazer o possível para viver em paz com todos. Não retribuir mal por mal. Às vezes no relacionamento interpessoal, alguém por alguma infelicidade nos trata de maneira mal ou age de maneira que nos magoa. Então não é retribuir o mal com o mal. Então procura fazer o que é correto aos olhos de todos, independente da reação de uma ou outra pessoa. Se alguém lhe feriu, não exclua essa pessoa, não fira essa pessoa, não agrida verbalmente essa pessoa, mas procura não retribuir o mal com o mal, mas, se possível, viver em paz com todos. Essa é uma orientação bíblica, é um exemplo bíblico de relacionamento interpessoal saudável aos olhos de Deus. Nós temos um exemplo de um ordenamento de Jesus na Bíblia, em Lucas capítulo 10, versículo 1, em que ele dá uma tarefa comum entre as pessoas. Diz assim: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então Jesus dá uma tarefa comum a um grupo de 72 pessoas. Eles tinham que exercer relacionamento interpessoal. E eles sairiam os 72 e se dividiriam de 2 a 2 e manteriam então relacionamento de 2. E o texto que lemos lá em cima diz: é melhor ser 2 do que 1, é melhor ter companhia do que estar só. Então Jesus Cristo, sabendo disso, manda de 2 em 2 às casas e aos lugares onde ele futuramente iria também. Isso é relacionamento interpessoal. O relacionamento, ele requer, em primeiro lugar, concentração no alvo comum. Se o relacionamento interpessoal é relacionamentos recíprocos e de pessoas que têm alvos comuns, nós lemos assim no livro de Neemias, capítulo 4, versículos 15 a 23. É um exemplo da reconstrução do muro da cidade de Jerusalém. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, ao alvo em comum, reconstrução do muro, cada um para o seu trabalho.
Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, ou seja, a construção do muro, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos e arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, o que estava construindo o muro. Olha aí mais uma vez, ressaltando o alvo comum. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra segurava uma arma, e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. Enquanto trabalhava, ressalta o alvo em comum. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: a obra é grande, o alvo em comum. A obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho, olha aí, o trabalho em comum, com a metade dos homens empunhando as espadas desde o raiar da alvorada até o cair da noite. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Trabalhar durante o dia, e o alvo em comum. Eu e meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Então nós vemos aí um exemplo de pessoas concentradas no alvo em comum. Então, para manter um relacionamento saudável, é preciso focar no alvo comum, concentrar no alvo comum. Neemias, ele foi perito, e ele foi perspicaz, e ele foi um excelente líder, e procurou manter todos voltados para o alvo em comum. Olha, todos nós voltávamos para o muro, nós fazíamos o nosso trabalho, e estávamos todos construindo o muro, e cada um fazia sua parte no trabalho. Desta maneira prosseguimos o trabalho, trabalhar durante o dia. Então todos estavam voltados para o alvo em comum. Então, quando surgir um conflito, quando surgir dificuldade, foque no objetivo em comum, e vocês vão ultrapassar por cima dessa mágoa, dessa situação que afetou o relacionamento, porque vocês verão que o que tem a ser realizado em comum é muito mais importante do que essas mágoas pessoais. Eu não sou maior do que a tarefa que Deus me deu. Então, se eu tenho um objetivo, eu vou focar nele. Não ficar focando muito em mim. Eu estou magoado, tadinho de mim, coitado, me deixaram de lado, não me valorizaram, aquela palavra me feriu, não precisava ter sido duro. Isso não é tão importante quando você está focado, concentrado no alvo em comum. Então, para ter relacionamento interpessoal saudável, concentre-se no objetivo em comum, no alvo comum da equipe, do grupo, da família ou da igreja. Posso ouvir um amém? Em segundo lugar, ter uma visão correta uns dos outros. Dentro desse contexto de trabalho em comum, é fundamental que se tenha objetivos, uma visão correta uns dos outros. Lá em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 7, nós vemos assim: então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo dos amalequitas.
Meu senhor me abandonou porque fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb e o Queratitas, o território que pertencia a Judá, e o Negueb de Caleb. Incendiamos a cidade de Ziclanque. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? E ele respondeu: jura diante de Deus que não me matará, nem me entregará nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde a manhã até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelo e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. E os seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: esses são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Bessó. Eles saíram para encontrar Davi e os que estavam com ele, e ao se aproximar com seus soldados, Davi saudou. Mas todos os maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façamos isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Davi tinha uma tarefa a cumprir. Deus disse: pode ir que você será bem sucedido. Os amalequitas haviam invadido a terra de Davi e tinham levado todos os bens, todos os animais, inclusive as mulheres e as crianças e os idosos. Tinham levado tudo. E Davi consulta o Senhor diz: pode ir. E Davi só tinha 600 homens com eles, pois tinham acabado de chegar em uma batalha. Quando eles partiram, tinham que atravessar um rio. 200 daqueles homens demonstraram que não tinham forças mais para prosseguir. Davi, ele demonstrou conhecimento de cada um. Ele tinha uma visão correta da sua equipe e sabia que dos 600, 200 não teria condições. Esta é uma condição primordial para ser saudável o relacionamento interpessoal. É conhecer o limite de cada um, conhecer que cada um tem o seu limite, tem as suas características, tem a sua qualidade. E ele disse: esses 200 vão ficar aqui tomando conta das nossas bagagens, e nós outros, eu e os 400, seguiremos, porque eles não têm condições. Davi tinha uma visão correta. Não surgiu ali um conflito, antes uma gestão de pessoas. Davi sabia a capacidade de cada um, e aqueles 200, talvez por terem empreendido mais força na batalha anterior, não tinham condição de prosseguir. Isso não foi um conflito, isso não foi um problema. Antes, Davi lhes deu tarefa, eles ficaram ali, e Davi com os 400 prosseguiu. Encontraram um jovem que dentre os amalequitas também havia participado da invasão e destruído o povo de Israel. E Davi então não matou aquele jovem, não destruiu aquele jovem, antes o fortaleceu. Ele estava doente, precisando de cuidado. Curou-lhe as feridas, deu-lhe alimento, deu-lhe medicamento, e ele ficou bom. E Davi então perguntou: você teria condição de me levar onde estão os meus inimigos? Ele disse: se o Senhor garantir que não vai me entregar nas mãos do meu Senhor, tampouco vai me matar, eu o levarei. E Davi então fez esse acordo, e ele guiou Davi e os seus 400 homens onde estavam os inimigos ali reunidos.
E Davi então preparou e pela manhã entrou e invadiu de surpresa seus inimigos de manhã até o final da tarde. 400 jovens deles montaram em camelo e fugiram, os demais todos foram mortos, e Davi recuperou as mulheres, as crianças, os anciãos, os seus animais, recuperou a sua riqueza e inclusive conseguiu recuperar a riqueza dos amalequitas e levou de volta com eles. E aí surge a possibilidade de um conflito. Davi conhecia muito bem, ele tinha uma visão correta de cada uma das pessoas que fazia parte da sua equipe. E daqueles 400 que estavam com ele, diz o texto que alguns eram homens maus, e esses homens maus, eles desejaram então ficar com todos os bens e não dividir com os 200 que não tiveram força para prosseguir. A expressão bíblica que diz é o seguinte: eles eram maus e não puderam e não concordaram em dividir os seus bens. Davi diz assim: não faremos assim. Todos receberão partes iguais. Eles não foram conosco, mas ficaram aqui guardando a nossa bagagem. Eles não foram conosco porque na batalha anterior empreenderam mais força do que nós. Eles não foram conosco porque eu sabia que eles não tinham condições físicas, mas eles são parte da equipe. Então, tendo uma visão correta de todos, todos poderão receber o mesmo mérito, o mesmo crédito e as mesmas recompensas. E Davi transformou nisso num decreto. E a partir daquele episódio, para evitar conflito, já ficava decidido: todos que fazem parte da equipe, mesmo que não tenham ido para a linha de frente da batalha, receberão as mesmas recompensas. Isso faz parte de uma gestão de equipe para preservar o bom relacionamento. Quando eu falo gestão de equipe, a gente pode pensar no ambiente profissional, mas gestão de equipe envolve o ambiente doméstico. Gestão de equipe envolve o ambiente de igreja. Então, para manter um relacionamento saudável, é preciso que todos tenham a visão correta de cada um e conheçamos as limitações, a necessidade de cada um. Davi demonstrou isso, foi bem sucedido nessa gestão e houve paz no relacionamento interpessoal. Que seja assim também nos nossos relacionamentos. Para sermos bem-sucedidos nos nossos relacionamentos interpessoais, é preciso haver também, em terceiro lugar, definição das tarefas, definição clara das tarefas, das atribuições de cada um. No livro de Números, capítulo 4, versículos de 2 a 5, nós lemos assim: façam um recenseamento dos coatitas da tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e seus filhos entrarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança. Então Davi, ele deixa bem claro que cada um teria definição de tarefas, de maneira bem clara. E para definir a tarefa, em primeiro lugar, ele solicitou um recenseamento da tribo de Levi. Então ele mapeou quem são as pessoas que estão conosco, quais as suas características e quais as suas aptidões. E ele faz esse recenseamento. Ele fala: os que tiverem entre 30 e 50 anos, ou seja, são os adultos, com força e com condição de trabalhar, esses ficarão encarregados do serviço da tenda do encontro. A tenda do encontro era o tabernáculo, era o local onde o povo iria se reunir para se encontrar com Deus. E ele precisava de manutenção. Eles deveriam carregar a tenda do encontro quando a tenda fosse se locomover. Eles deveriam manter a tenda bem montada e eles deveriam também cuidar dos utensílios que eram utilizados ali. Eles tinham tarefas bem designadas. Ele diz assim: o serviço dos coatitas, ou seja, os coatitas dentro desta família, na tenda do encontro, eles cuidarão das coisas santíssimas, aquelas coisas que precisam de um cuidado especial. Não ficará a cargo de todos, mas apenas deste grupo. Eles cuidarão das coisas santíssimas, aquelas coisas que precisam ser purificadas para o momento do sacrifício. E ele diz: Arão e seus filhos, apenas Arão e seus filhos, eles terão autorização para descer
o véu protetor, ou seja, o véu que cobre a Arca da Aliança. Dentro do tabernáculo tem um lugar onde fica a Arca da Aliança, era o lugar do Santo dos Santos, e ele é coberto de um véu. Somente Arão e seus filhos terão autorização para descer e entrar. Então, tarefas muito bem designadas. Uma das coisas que contribuem para o bom funcionamento do relacionamento interpessoal é quando dentro desse grupo que tem tarefa comum, estão bem claras a atribuição de cada um e cada um dá conta da sua atribuição. Cada um faz a sua parte, cada um cumpre muito bem a sua tarefa. É isso que faz a diferença. Meu querido, se você tem uma atribuição, assuma com amor, com alegria e com responsabilidade essa atribuição, com sorriso de orelha a orelha, servindo ao Senhor, porque a palavra de Deus diz: servir ao Senhor com alegria. Salmo 100, versículo 2. E a tarefa é dada. Então, cada um cumprindo a sua tarefa, cada um recebendo a sua missão e cumprindo a sua tarefa, tudo vai bem, não haverá conflito, haverá harmonia e haverá então paz no relacionamento interpessoal. Dentro de casa é assim. O pai tem um papel, a mãe tem um papel, o filho, a filha, tio, tias, cada um tem a sua tarefa, cada um tem a sua atribuição. É preciso que cada um desempenhe o seu papel com responsabilidade, porque se um falhar, outro precisará cobrir e então haverá um desajuste no sistema chamado funcionamento familiar e isso causa desajustes na vida emocional dos filhos. Mas cada um cumprindo o seu papel, haverá referenciais, haverá harmonia e haverá bom relacionamento interpessoal. Logo, quando nós temos uma tarefa a cumprir, precisamos entender que a nossa parte é ser cooperador, é ser facilitador, é ser alguém que vai colaborar para que dentro do cumprimento da missão dada por Deus, eu tenho um papel a cumprir, mas eu tenho que manter a paz nos relacionamentos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. Então nós pertencemos a Deus, é Ele quem dá a missão para nós e nós temos uma tarefa a cumprir como igreja, como pessoa, como família, como cidadãos. Qual a missão que Deus lhe deu? Cumpra com alegria e mantenha paz em seus relacionamentos interpessoais, lembrando claramente que nós temos 3 passos que ajudam a essa harmonia no relacionamento interpessoal. Concentração no alvo comum, visão correta uns dos outros e também definição clara das tarefas. E assim, se somos equipe de Deus, devemos trabalhar como Ele trabalha, em harmonia, ter um relacionamento com os outros como Ele tem conosco, harmonia de amor, um relacionamento de amor, de paz e de capacitação, visando tornar a nossa tarefa e o trabalho em equipe cada vez melhor, mais harmônico e mais frutífero para a glória de Deus. Que seja assim na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional e na sua vida nos trabalhos na igreja. E que para tanto o nosso Deus nos abençoe. Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é
sejamos eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer, em Jesus eu amo você. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse momento de culto, muito obrigado por essa celebração ao Teu nome. Muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina a desenvolvermos relacionamentos frutíferos, abençoadores. Pai amado, que coloquemos em prática os exemplos, as lições, os preciosos ensinamentos para que a nossa vida relacional seja saudável. Que esta vida que ora comigo agora possa rever os seus relacionamentos, possa colocar o alvo, o propósito da vida que o Senhor tem para ele em primeiro lugar, primeiramente do que ele mesmo, para que o eu não fale mais alto, mas a missão que o Senhor lhe confia possa ser o norte da sua vida e de seus relacionamentos. Abençoa-nos e que cada pessoa possa dizer: prevaleça na minha vida a vontade do meu Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu desejo é que esta noite e esta semana sejam inundados da graça, das mais escolhidas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Permaneça conosco lá na nossa página no Instagram, na live de oração, e você será edificado. Que Deus assim nos abençoe.